Boa noite, nós somos a equipe Sigma e hoje nós vamos apresentar a entrega final do projeto Visita Sampa. A nossa equipe é formada por mim, Giovana Lima. Olá, meu nome é Igor Mozetic. Oi, eu sou o Kleber. Olá, eu sou a Pamela. Olá, eu sou a Vanessa Rodrigues. E nessa apresentação vamos falar um pouco do que é o projeto Visita Sampa, a proposta do nosso projeto, os materiais, as tecnologias e os métodos utilizados, como foi o desenvolvimento do projeto, o projeto e as considerações finais, além das referências. Indo para a introdução, agora nós vamos entender o que é o projeto Visita Sampa. A supervalorização da cultura internacional e o desprestígio da cultura local pelos próprios brasileiros ainda é um ponto muito marcante no Brasil. O ato de supervalorizar o que vem de fora e desvalorizar o que está dentro do país ganhou até um conceito por Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata. Tendo em mente que, além da valorização exacerbada do internacional e a desvalorização, né, daquilo que está dentro de território brasileiro, muitos brasileiros também não têm conhecimento a respeito de eventos que acontecem por aqui e a respeito de lugares para se conhecer dentro do Brasil, lugares culturais. E também isso acaba fomentando a valorização internacional. Com o objetivo de fomentar a cultura da cidade de São Paulo através do desenvolvimento de um sistema para resolver o problema citado, a equipe Sigma desenvolveu o projeto Visita Sampa. O projeto Visita Sampa consiste em entregar aos seus usuários roteiros e informações a respeito de eventos e locais da cidade de São Paulo, após os usuários terem respondido um questionário para que os lugares que serão recomendados tenham alinhamento com seus gostos específicos. Para justificar o problema apresentado, a equipe fez uma pesquisa para coletar informações embasadas no meio acadêmico e ainda fez uma pesquisa de campo que contou com 5 perguntas e teve um retorno de 82 respostas, ou feedbacks. Bom, uma das primeiras pesquisas que a gente viu foi uma realizada pelo Datafolha. E ela nos diz que 26% dos paulistanos disseram realizar algum tipo de atividade cultural no seu tempo livre. E esses percentuais de visitação são maiores na capital se comparado com outras regiões, como a Zona Leste, que apresentam um menor índice. E, além disso, a pesquisa mostra que 51% dos paulistanos dizem acessar a internet todos os dias. A pesquisa ainda mostra algumas barreiras de acesso. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as barreiras de acesso em relação a museus. Então, dos entrevistados, 38% disseram que não têm interesse em fazer visitações, enquanto 15% disseram que têm falta de tempo e 13% que não visitam por questões econômicas. E aí que a gente traz um questionamento. Por que essas pessoas não têm interesse? Será que não está chegando para ela o quanto um museu pode proporcionar uma experiência legal para as pessoas? Ou no ponto de questão econômica? Será que as pessoas não estão sabendo que os museus têm um dia, geralmente, que é gratuito? Que tem outras formas de você conseguir um desconto? Como essa informação está chegando à população no final? E aí, por fim, essa pesquisa do Datafolha ainda traz mais um gráfico interessante, que é como as pessoas escolhem a programação de rolê cultural que elas vão fazer. Então, esse gráfico aqui, ele não mostra, como vai ser por cada pessoa, como se a pessoa pudesse escolher somente um tipo, né? Ele faz um agregado como se a pessoa pudesse escolher várias formas. E aí, a que sai ganhando com 50% são as propagandas na TV. Em segundo lugar, a gente tem a internet e as redes sociais. Então, vem outro questionamento. Se 51% das pessoas acessam a internet todos os dias e 43% usam desse recurso para
escolher a sua programação para ir fazer alguma atividade cultural, por que a gente ainda tem índices tão baixos e barreiras tão grandes em relação às visitações? Será que as pessoas não estão conseguindo encontrar um lugar onde essas informações estão agregadas? Será que está muito disperso? Será que a informação não está chegando à pessoa final, à população ou à sociedade? Isso são alguns questionamentos que essa pesquisa trouxe para a gente e fez com que a gente evoluísse no nosso projeto. A primeira pergunta era se você costumava procurar lugares novos pela cidade de São Paulo. 87,8% respondeu que de alguma forma costuma procurar lugares, mesmo que seja com frequência ou de vez em quando. E apenas 12,2% respondeu que raramente procura lugares novos. A nossa pesquisa contou com 5 perguntas e 82 feedbacks. A segunda pergunta era se, caso existisse um website que apresentasse lugares turísticos para passeio, se você utilizaria. 95,1% falou que utilizaria e apenas 4,9% que não utilizaria. A segunda pergunta era se, caso existisse um website que apresentasse lugares turísticos para passeio, se você utilizaria. 95,1% falou que utilizaria e apenas 4,9% que não utilizaria. E a partir da coleta desses dados, resolvemos dar continuidade ao projeto Visita Sampa. Agora vamos para a seção da proposta do projeto, onde apresentaremos a idealização do projeto Visita Sampa. A fim de ter uma visão mais ampla, de como ficaria a aplicação, a equipe desenvolveu um wireframe a fim de entender como funcionaria o fluxo do negócio. Neste primeiro wireframe, nós temos a página de roteiro, onde o usuário será direcionado após ter respondido o questionário. Aqui ficarão dispostos os locais onde ele poderá visitar e uma breve descrição de cada local. Caso a pessoa clique em ver mais, ela poderá ter informações mais detalhadas do local, como endereço, preço, horário de funcionamento e etc. Além disso, nesse wireframe também nós temos uma barra de navegação embaixo. E essa barra de navegação possui os ícones que levarão para o feed, o perfil, a página de explorar, a página de roteiro e a página de eventos. Já este wireframe representa a tela de pergunta que o usuário responderá. Então aqui nós temos os elementos pergunta, alternativa, a localização de perguntas e a barra de navegação. A pergunta levará a pergunta que o usuário deve responder, as alternativas terão as alternativas objetivas que o usuário terá de responder e a aba do lado de localização de perguntas, na verdade, é uma barra de navegação para navegar entre o questionário, caso o usuário queira pular alguma questão ou simplesmente voltar algumas questões atrás. Este wireframe representa a tela detalhada do local que o usuário acessou após ter clicado em ver mais na tela de roteiro. Aqui nós temos uma foto do local, o nome do local, uma breve descrição, detalhamento como preço, horário de funcionamento e embaixo nós temos publicações de outros usuários que já visitaram esse local. Então a pessoa pode navegar ali embaixo e ver a legenda que os outros usuários colocaram, caso ela queira. Ali também temos uma barra de navegação, assim como os outros wireframes. Este wireframe visa representar a tela de explorar que o usuário terá acesso. Aqui terão todas as publicações de todos os usuários que já utilizaram a plataforma e o sistema de realizar alguma publicação de algum lugar que foi visitado. Além das fotos que o usuário pode acessar a legenda, nós temos ainda ali em cima uma barra de pesquisa, onde o usuário pode pesquisar pelo local ou pelo usuário. E embaixo nós temos a mesma barra de navegação que apareceu nos outros wireframes. Bom, e para o desenvolvimento do nosso projeto, nós utilizamos alguns materiais, algumas tecnologias e alguns métodos, sendo divididas em 4 blocos. As tecnologias de front-end, as tecnologias de back-end, o banco de dados e a parte do versionamento, da plataforma onde nós hospedamos nosso site, da metodologia. Então,
Para as tecnologias do front-end, nós optamos pelo HTML, JavaScript, CSS, Ajax e o Bootstrap. O HTML ele é uma linguagem de marcação utilizada para o desenvolvimento da estrutura e do conteúdo da página web. O JavaScript ele é uma linguagem de programação orientada a objeto. Ela se baseia na criação de funções, onde elas podem ser implementadas e executadas dentro das páginas web. O CSS ele é uma linguagem de estilização do conteúdo das páginas web, fazendo com que o site tenha características como, por exemplo, alternância na cor do fundo, alternância na cor do texto, enfim. O Ajax ele é um conjunto de técnicas de desenvolvimento web que permite que as aplicações trabalhem de modo assíncrono. Ele é o nosso principal conector entre o back-end e o front-end. Ele faz esse trabalho em requisições assíncronas. E o Bootstrap ele é uma ferramenta gratuita de código aberto que pode ser utilizado para o desenvolvimento HTML, CSS, JavaScript. Ou seja, ele é um framework que disponibiliza uma série de códigos que já estão construídos. Bom, para o back-end temos o PHP e o Laravel. O PHP ele é uma linguagem de programação de código aberto utilizada no desenvolvimento web que se conecta com o HTML, fazendo com que o PHP e o HTML possam estar dentro do mesmo arquivo, eles possam fazendo com que eles estejam dentro do mesmo arquivo, podendo conversar entre eles. Bom, o Laravel ele é um framework PHP de livre e open source, ou seja, de código aberto. Ele facilita no desenvolvimento de aplicações pelo fato de dele ter consigo uma biblioteca com muitos códigos para a criação de estrutura base assim, do sistema, otimizando o trabalho, tempo e esforço. Bom, o banco de dados que escolhemos foi o Postgres. O Postgres ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados, objeto relacional. Ele é o nosso... E nós trabalhamos com ele dentro do nosso sistema. A outra parte, né? Como eu já falei das três, agora a última parte, nós temos o Discord. O Discord ele foi a nossa plataforma de comunicação entre os membros da equipe, onde anotávamos reuniões, fazíamos as reuniões, realizávamos codificação em grupo, tomávamos decisões, enfim. Para o versionamento, nós optamos pelo Subversion, né, através do Tortoise SVN. Ele é um sistema de controle de versão de arquivos e diretórios, e nós podemos controlar as alterações deles, de todos os arquivos que estão presentes dentro do Subversion através do Tortoise. Bom, para a documentação optamos pelo Overleaf, que é uma aplicação web para edição de textos, onde é possível construir documentos, projetos na linguagem LaTeX, fazendo com que já tenha uma base pronta, que foi uma exigência da disciplina. E para a nossa metodologia ágil, nós optamos pela Extreme Programming. Nós não seguimos ela 100%, porém nós adaptamos alguns aspectos dela, alguns princípios, como por exemplo o pair programming, que é a codificação de par, e que às vezes nós tínhamos 3 integrantes da equipe programando, as reuniões diárias, que nós passamos para fazer reuniões semanais, por conta de não ter tanto progresso diariamente, e também o trabalho de 8 horas do nosso dia, todos os dias, para a construção do projeto, coisa que nós, com o estágio sendo realizado, o ensino médio sendo realizado, nós não conseguiríamos praticar esse princípio. Então, portanto, nós adaptamos ele para uma quantidade menor de horas ou uma quantidade menor de tempos, de dias da semana trabalhados.
E a arquitetura do nosso projeto é uma arquitetura MVC. O cliente entra pela URL através de um navegador web com uma solicitação HTTPS. Ele faz uma solicitação para o controller, que pede essa solicitação para o model. Tanto o controller como o model estão no back-end. O model faz essa solicitação para o banco de dados, que é o PostgreSQL, e o banco manda as informações para o model, que manda para o controller, que é enviado para o front-end e essa informação volta para o nosso usuário. O view é o nosso front-end, o nosso banco de dados, se o usuário precisar de imagem ou colocar imagem, é mandado para o nosso banco de imagens, que é no Cloudinary. Tanto o back quanto o front são englobados pelo Laravel, porque ele tem recursos nos dois. E tudo isso está armazenado no Heroku. Nosso deploy é feito no Heroku, além de fazer o versionamento no repositório do SV. Agora vamos apresentar o diagrama de caso de uso. Esse, na verdade, é o diagrama de caso de uso geral, como vocês podem ver, o quadro todo. Porém, como a visualização dele fica ruim, né, ele por completo, nós iremos separar por cada ator para que nós possamos ter uma melhor visualização e para que podemos analisar melhor. Nesse slide podemos ver que é o diagrama de caso de uso do nosso ator, que é o visitante sem cadastro e o que ele pode realizar no nosso site. Bom, o visitante sem cadastro dentro do nosso sistema, ele pode realizar o teste de perfil através de um questionário, onde é disponibilizada 15 perguntas para ele, baseada nas respostas dele, nós direcionamos ele para um roteiro específico de acordo com o perfil dele, que é calculado dentro de nossa plataforma. O visitante sem cadastro, ele também consegue realizar o cadastro dentro do nosso sistema, fornecendo os dados dele para que nós tenhamos, para que ele tenha uma conta dentro do nosso sistema. E o visitante sem cadastro também consegue contatar nós criadores para enviar sugestões, acusar bugs, possíveis melhoras, enfim. Passando para o próximo ator, o visitante com cadastro, ele consegue fazer todas as ações que o visitante sem cadastro consegue fazer, e ele ainda consegue adicionar mais seis ações para o seu portfólio, como por exemplo realizar o login, uma vez que ele tem cadastro dentro da nossa plataforma, ou seja, os dados dele estão salvos dentro do nosso banco de dados, ele consegue realizar esse login. Ele também consegue pesquisar por perfis dentro da nossa plataforma, fazendo com que ele consiga ver as publicações de outros perfis. Ele consegue atualizar o cadastro, ou seja, caso algum dado dele mude, algum dado de endereço, algum dado de e-mail, enfim, ele consegue atualizar dentro da nossa plataforma. Ele consegue visualizar outras publicações, ou seja, outros usuários que fizeram publicações de pontos turísticos relacionados com o perfil em comum, ele também consegue visualizar tanto um perfil em comum quanto perfis de perfis diferentes. Bom, ele consegue manter publicações. O que significa manter publicações? É referente a criar, editar e atualizar as publicações que ele mesmo consegue fazer, baseada na visita dele dos pontos turísticos que ele visitou. E ele também consegue visualizar eventos, ou seja, caso ocorra um evento legal dentro da nossa plataforma, que irá ocorrer, a nossa plataforma informa ao usuário e o visitante com cadastro ele vai conseguir ter o conhecimento desses eventos para que consiga poder visitar os eventos que foram disponibilizados através de nós dentro da nossa plataforma. E por último, o último ator, o administrador de sistema, ele consegue fazer duas ações, que é manter os eventos, que é basicamente o mesmo conceito das publicações do visitante com cadastro, só que agora são com os eventos. Ele atualiza, exclui e cria os eventos. Ele também consegue analisar as denúncias.
Essas denúncias elas são geradas pelos visitantes e o administrador ele analisa as denúncias das publicações, vem julgando se a publicação realmente fere as diretrizes do sistema e tirando as publicações do ar, ou se está tudo bem com a publicação e o administrador do sistema mantém as publicações no sistema. Aqui nós temos o nosso diagrama de entidade e relacionamento. Aqui a gente tem a visão geral dele, mas como fica de difícil leitura, a gente reduziu ele nas partes mais importantes para mostrar para vocês. Bom, nesse pedaço a gente tem a nossa entidade usuário, que é quem vai fazer o uso do nosso sistema, e aí a gente divide ela entre visitante e administrador. O visitante vai poder fazer qualquer coisa no site, responder o questionário, fazer postagens, ver o seu roteiro, enquanto o administrador tem o papel de gerenciar as denúncias e realizar as postagens dos eventos. Aqui a gente tem a nossa entidade roteiro, que pega a classificação do perfil, então é na classificação do perfil que a gente sabe qual é o tipo de roteiro do usuário, e aí o roteiro faz uma ligação também com os pontos turísticos, para a gente definir quais são os pontos turísticos de cada roteiro. Aqui a gente tem a relação do administrador com a parte de eventos, já que é ele que faz o cadastro, então aqui nessa tabela de eventos que a gente armazena quais foram os eventos cadastrados pelo administrador. Aqui fica a relação do questionário, resposta e o usuário. Então, é a partir das respostas que o usuário realiza no questionário, que a gente armazena na entidade de resposta, que a gente faz a relação para descobrir qual tipo de roteiro que ele vai tirar. Por fim, a gente tem a relação do usuário com uma publicação, e é assim que a gente descobre qual publicação pertence a qual usuário. E a gente armazena todas as publicações nessa tabela publicação. Indo para a área de prototipagem, nós temos aqui a tela de explorar, onde ficarão dispostas todas as publicações de todos os usuários sobre todos os lugares que já houve uma visitação. Os elementos presentes nessa tela são a barra superior, o header, né, onde temos a logo do Visita Sampa e o painel de internacionalização. Mais abaixo nós temos uma barra de pesquisa, onde a pessoa poderá pesquisar por usuário ou por local. Mais embaixo nós temos as publicações, onde a pessoa vai poder abrir a publicação e ver uma legenda, né, as legendas que tem nas fotos que os usuários colocaram. E ali embaixo nós temos a barra de navegação, onde nós temos o feed, o perfil, o explorar, os eventos e o quiz, que é o teste de personalidade, né, para entender o usuário. Indo para essa tela aqui, nós temos a tela de perfil, né? Aqui nós vemos a presença ainda do header, né, lá em cima, e a barra de navegação, eles são iguais e eles aparecem em muitas abas do site. Como destaque aqui, nós temos o usuário, né, já que é uma tela de perfil. Então nós temos a foto do usuário, o nome dele, o nome de usuário, né, o arroba ali embaixo. Mais embaixo nós temos a descrição, que ele pode alterar. O tipo de perfil, que é o tipo de roteiro que ele tirou no teste, que é assim que ele respondeu o teste, essa informação vai aí automaticamente. As minhas publicações, que são a quantidade de publicações que esse usuário tem. E ali em cima nós temos um botão de editar perfil, onde ele poderá alterar algumas informações, como a foto e a descrição, por exemplo. Além dessa parte de perfil, nós temos mais abaixo todas as publicações que esse usuário já fez. Indo para essa outra tela, né, esta é a tela de quiz, né, de questionário. Nós vemos ainda o header superior e a barra de navegação abaixo, porém agora aqui nós temos um background, né, um fundo diferente, que representa os pontos turísticos interligados. E esse background ele contém a paleta de cores que a aplicação está seguindo, né? E aí assim, nós temos ali em cima, né, a pergunta que o usuário vai ler, né? Embaixo nós temos alternativas de A até E
onde ele vai poder escolher uma delas. À direita, nós temos o painel de perguntas, onde estão dispostas as 15 perguntas que ele vai responder, e ele pode navegar por este painel, caso ele queira pular alguma questão ou, enfim, voltar, ele pode fazer por esse painel. E ali embaixo, quando ele responder todas as perguntas, tem o botão de finalizar, onde ele finaliza e tira o roteiro que vai estar alinhado com a sua personalidade que ele vai ter através das respostas que ele deu para o questionário. Agora nós vamos apresentar como está atualmente o sistema do Visita Sampa. Caso queiram, é possível também acessar o sistema através do QR Code na tela. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco sobre como está o sistema atualmente, o que desenvolvemos até agora para essa entrega final. Bom, aqui inicialmente a gente tem uma tela de introdução à nossa home. Nela é possível ver mais ou menos o que o sistema faz, o que ele pode oferecer. Então aqui, conheça o Visita Sampa. Aqui abaixo a gente mostra algumas telas de dentro do sistema, para o novo usuário ter uma ideia do que vai encontrar. Logo aqui abaixo a gente já pode acessar o questionário. Adiante temos o botão de cadastrar. E um pouquinho mais para baixo temos alguns meios de contatar a gente. Então aqui ele pode enviar um e-mail diretamente ou também acessar o nosso formulário de contato. Aqui temos os campos nome, e-mail, assunto e mensagem, sendo todos eles obrigatórios. Aqui abaixo no nosso footer a gente também pode acessar o questionário e o cadastro. Temos também nossos termos de uso. E uma pequena descrição sobre o projeto. E aqui também temos algumas redes, como o nosso blog, o GitHub e o YouTube. Bom, aqui nesse menu superior, a gente também pode trocar o idioma para internacionalização. O nosso idioma escolhido foi o inglês, então todo o sistema ele é traduzido. E aqui a gente pode também ir direto para o cadastro. Os campos do cadastro também são todos obrigatórios. Epa. Agora sim. Também são todos obrigatórios. E para todos eles temos alguma validação. Então, por exemplo, aqui não podemos ter números, já que é um nome. Então, eu teria, por exemplo, colocar 10 em números romanos. Para nomes de usuário, a gente tem uma verificação se o nome está disponível. Por exemplo, esse é um usuário já cadastrado. Então, o nome já está utilizado, você não pode utilizar esse nome novamente. Esse é um nome disponível. Para e-mail, a mesma coisa. Esse é um e-mail já cadastrado. Então, eu teria que utilizar outro endereço de e-mail. Para senhas, a gente tem algumas requisições, que a senha tem entre 6 e 12 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula, um número e um símbolo. Agora, essa senha está atendendo aos nossos requisitos e é preciso também confirmar a senha antes de cadastrar. Então, se eu colocar a senha de baixo incorreta, as senhas não correspondem, obviamente. Bom, agora a gente vai fazer um login com um usuário já cadastrado anteriormente. Aqui a gente tem o botão de ver senha também. Bom,
Esse usuário, ele ainda não tinha respondido o questionário, então, quando você ainda não respondeu o questionário, você é direcionado rapidamente para a página de questionário. Eu posso também acessar o meu perfil, mas como eu ainda não tenho informações, eu não tenho um tipo de perfil e eu não tenho uma publicação, porque eu sou um usuário novo. E se eu tentar acessar o meu feed, eu sou redirecionada novamente para a página de questionário, porque eu ainda não tenho um tipo de perfil. Então, o feed não está acessível para quem não tem um perfil definido ainda. Aqui o nosso questionário conta com 15 perguntas de gostos pessoais, contendo 5 alternativas cada. A gente tem a navegação aqui pelo cantinho, pelo nosso índice, e também temos o botão de avançar e voltar aqui embaixo. Após responder todas as perguntas, que eu fiz ali rapidamente só para demonstrar, o usuário é direcionado para sua página de roteiro. Então, nesse caso, eu tirei o roteiro Hora de Aventura, e aqui a gente tem uma pequena descrição sobre como seria mais ou menos a sua personalidade de aventureiro. Bom, aqui abaixo a gente tem propriamente o roteiro. Cada um atualmente contém 10 pontos turísticos para visitar. Então, por exemplo, se eu quiser saber mais sobre o Arena Ice Brasil, eu clico aqui em ver mais e eu posso obter mais informações sobre o local, como o endereço, a descrição completa, valor e horário de funcionamento. Em Saiba Mais, eu também posso ser direcionada para o site do próprio evento, do ponto turístico. E aqui embaixo eu tenho acesso às pessoas, às publicações das pessoas que já compartilharam a sua experiência com o local. Então aqui, a pessoa deixa uma descrição e uma fotinho do local. Esse botão aqui eu posso denunciar a publicação, caso eu ache que ela não está em conformidade com as políticas do site, ou eu acho que tem alguma coisa errada que está me incomodando. Essa denúncia ela é avaliada pelos administradores e somente assim a publicação pode ser retirada do ar, ou caso a denúncia não seja válida, ela continua normalmente. Então aqui temos outras publicações. E aqui eu também posso fazer a minha publicação compartilhando o que eu achei do local. Bom, eu posso selecionar uma foto. Por exemplo, essa aqui. Aqui eu posso cortar a foto antes de submeter ela, para ela ficar de acordo com o nosso padrão. E aqui eu posso escrever uma legenda. Bom, enviando minha publicação, ela aparece aqui. Acabou sendo a mesma foto da outra, mas então ela aparece aqui. Quem fez foi o meu novo usuário, a Pamela26. A publicação foi feita há menos de um dia. Bom, indo agora para o nosso feed. O feed ele mostra todas as publicações de acordo com o mesmo perfil de outras pessoas que também tem o perfil igual ao seu. Então aqui eu vou ver as publicações de todos aqueles pontos turísticos que estavam no meu roteiro. Esse, por exemplo, é um outro ponto turístico. Aqui também é possível denunciar uma publicação do mesmo modo. Então eu vou exemplificar como seria a denúncia agora.
esse poderia ser o motivo da minha denúncia, que será avaliada pelos nossos administradores. Então, aqui ao enviar, sucesso, a publicação foi reportada. Na página seguinte, a gente tem o Explorar, que traz todas as publicações do sistema, não só aquelas relacionadas com o seu roteiro. Então, por exemplo, eu posso também ver novamente, ver mais e denunciar do mesmo modo. Aí aqui acima a gente tem a barra de pesquisa, onde pode se pesquisar por pontos turísticos ou perfis. Então, se eu quiser saber, por exemplo, sobre o MASP. Aqui eu achei o MASP. Se eu quiser ver, por exemplo, outros perfis, eu também posso acessar o perfil de outras pessoas. Bom, nessa página aqui embaixo a gente tem os eventos. Eles têm um filtro baseado na data, então a partir do momento que o evento já ocorreu, a data já passou, ele para de ser exibido aqui e apenas os administradores podem ter acesso, podendo retirar ou manter no sistema, caso seja necessário. Aqui ao lado a gente tem também o botão de ver mais, que ele direciona o usuário para a página mais específica sobre o evento, para ele poder comprar um ingresso ou saber mais informações. Aqui nesse menu central a gente tem o perfil, meu próprio perfil. Nele eu trago minhas informações como o nome, o arroba, o tipo de perfil agora e as minhas publicações. Aqui seria a minha foto de perfil e aqui eu posso ver a minha publicação. Aqui nesses 3 pontinhos no menu superior, eu posso ou excluir minha publicação, ou, caso eu queira, posso mudar a minha legenda. Então, eu vou adicionar aqui. Sucesso, a sua publicação foi atualizada. Então, se eu abrir novamente, minha legenda foi atualizada, editada há menos de um dia. Aqui no menu superior, a gente também tem mais algumas opções. Também é possível acessar o sobre, assim como na página de home, os termos de uso, mudar o idioma. E aqui em configurações eu posso editar as minhas informações, como atualizar a senha ou mudar meu nome de usuário e minha biografia. Nesse caso aqui, eu vou adicionar uma foto de perfil, utilizando a foto do nosso professor Jonathan. E aqui, sucesso, seu perfil foi atualizado. Então, agora minha foto está atualizada e ela aparece em todos os locais. Mais uma informação é que, caso eu queira, posso responder novamente o questionário. Então, aqui a gente tem esse aviso, você deseja visualizar o seu roteiro ou responder novamente o questionário. Se eu quiser ver o meu roteiro, eu vou direto para o roteiro que eu tirei na minha última pesquisa, ou eu posso responder novamente e tentar tirar outro resultado para ver novos pontos turísticos. Agora sim, a gente vai mostrar um pouco sobre a parte da gestão do administrador. Bom, nessa primeira tela a gente tem a gestão de eventos, onde seria possível excluir os eventos que estão cadastrados ou adicionar um novo evento. Aqui a gente tem um pequeno formulário,
Então, como exemplo, eu vou cadastrar aqui uma exposição que estava acontecendo, que é da Alice no País das Maravilhas. Aqui a gente tem um preenchimento automático baseado no CEP, então ele já preenche o bairro, a rua, o número precisa ser adicionado, o complemento não é obrigatório, a data seria esta, e o link para o evento é este aqui. Aí aqui eu envio o meu cadastramento, e aqui está meu novo evento cadastrado no sistema. Bom, nesse menu aqui da frente, a gente tem a gestão das denúncias. A publicação que eu denunciei foi essa aqui. A gente tem um filtro que mostra as denúncias a partir de 2 somente. Então, para o administrador poder averiguar, uma publicação precisa ter no mínimo 2 denúncias. Aqui a gente tem a listagem delas e é possível ver a publicação para ver se está de acordo, se é relevante essa denúncia. Então, a que eu fiz foi essa aqui de baixo. E essas daqui foram feitas por outros usuários. Aqui em cima, eu posso aceitar a denúncia ou rejeitar. Caso eu rejeite, a publicação continua no sistema e mostrando para todos os outros usuários. E se eu aceitar, a publicação é removida da visualização dos outros visitantes. Então, aqui, se eu ajeitar, a denúncia foi validada. Agora ela aparece aqui no menu ao lado de denúncias aceitas. Mas caso eu revise essa denúncia e ache que, na verdade, ela não deveria ser removida, essa publicação não deveria ser removida, eu posso trocar de ideia e rejeitar a denúncia, trazendo a publicação de volta ao sistema, à visualização de todos. Do mesmo modo, eu posso trocar de ideia das denúncias rejeitadas. Caso eu pense, na verdade, essa denúncia é válida, eu posso também mudar aqui. Aqui ao lado, assim como no outro perfil, eu também posso acessar as publicações de todo mundo para você ter um controle sobre o que está acontecendo e ter uma visão geral. E aqui eu também tenho a visualização dos eventos para ter uma ideia de como tá sendo mostrado para os usuários finais. Aqui a gente tem um menu um pouquinho diferente, que ele é específico do nosso administrador, mas também temos algumas informações comum ao outro, como o idioma, os termos de uso e o sobre. Por fim, vamos exibir agora o vídeo do Gorse de todo o histórico do projeto.
Assim, o desenvolvimento do projeto Visita Sampa proporcionou um agregado de conhecimentos e vivências para cada integrante da equipe. Diante do cenário pós-pandemia, com a responsabilidade de elaborar um trabalho de conclusão de curso, construir um projeto voltado para locais culturais foi muito importante para lembrar como o ato de sair e conhecer lugares novos é fascinante. Poder desenvolver uma aplicação nesse sentido depois de 2 anos de recolhimento, foi uma forma de deixar para trás aquela circunstância e encerrar esse ciclo recente da vida de uma maneira mais positiva. Agora seguem algumas referências. Agradecemos a sua atenção. Obrigada.